Salmo 107, no 23, vem dizer para nós o seguinte: Glória a Deus, aleluia. Salmo 107, 23. Deus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus. Os que descem ao mar em navios, mergando nas águas, nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. No 26, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvazia-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Amém? Amém. Podeis se assentar. Glória a Deus. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, Pai, aleluia. é a Tua palavra, Pai. Nesse momento, desde quando nós estamos aqui, nós sempre estamos fazendo menção ao Teu nome, porque ao Senhor é toda a honra e toda a glória. O mensageiro não precisa aparecer, porém, Espírito Santo, toma lugar neste ambiente, onde está sendo glorificado a cada momento o Senhor, porque o Teu nome é poderoso. E para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida, se só Tu é a vida? Para quem? Nós temos que ir para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus manifesta agora neste lugar, neste ambiente, principalmente dentro dos nossos corações, o Teu agir, o Teu poder, fazendo aquilo pelo qual muitas vezes a medicina não tem feito. Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Então nos abençoe conforme a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Deus. Irmãos, é muito profundo esse salmo, mas nós vamos lembrar um pouco quando fala de que, Aleluia. então, no 28, clamam ao Senhor na tribulação, e Ele os livra das angústias. Você está vendo por que tem muitas pessoas angustiadas, atribuladas? Porque não está clamando a Deus. Tem clamado a todo o sistema religioso, tem clamado a todo um sistema da ciência, sendo que tudo isso pertence a Deus. Mas quando qualquer ser humano coloca essas coisas à frente, se torna um ídolo. Então, a idolatria, meu irmão, ela é uma das causas que cega o ser humano de entrar no profundo do conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando nós oferecemos sacrifícios a ídolos, a nossa vida, a nossa mente, o nosso intelecto, nós estamos dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Esses deuses são capazes de resolver o meu problema. E nós ficamos frustrados, Deus. porque nenhum Deus da terra tem a capacidade de fazer aquilo que o Criador do céu e da terra tem a capacidade de fazer. Então cada um ancora a sua fé onde quer. Porém, a fé que tem a condição de nos tirar da tribulação, ela foi também em um momento da vida dos nossos modelos, que a Bíblia é cheia de modelos. Também tem um pessoalzinho, os discípulos, que estava sendo ensinado por Deus, que eles, no momento da tormenta, no momento do desespero, no momento onde toda a sabedoria deles, que eles conheciam o mar, e foi ficando de uma maneira que eles não tinham controle, e o Criador estando no barco,
teve bonança. Vamos ler? Vamos ler um pedacinho? Mateus capítulo 8, no versículo 23. Porque, irmã, é muito bom a gente aprender com a Bíblia, porque a Bíblia era cristocêntrica. Nós lemos um pedaço em Salmos, porém o que aconteceu lá no passado acontece na vida dos discípulos e também vai acontecer na vida daquelas pessoas que hoje acreditam em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Senhor eterno e Salvador. Porém aqueles que está passando a tormenta sem a presença de Jesus, Deus também está cuidando. Porém aqueles que são discipulados por Jesus, porque veja bem, meu irmão, com certeza, minha irmã, você tem umas boas amizades que elas vão sendo mais próximas de ti ou mais distante. Mas se você for uma pessoa inteligente, qual é a pessoa que você quer estar mais perto de você? Pessoas que vão contribuir para te tirar do momento difícil. Então, meu irmão, o Espírito Santo é esse consolador. O Espírito Santo é essa pessoa onde no momento do desafio, da tormenta, onde parece que tudo vai naufragar, ele entra em ação. Então hoje ele quer entrar em ação também na minha vida e na sua vida. Então, através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, começa a pensar de uma maneira cristocêntrica, para que o Espírito Santo move sobre você e sobre mim, sobre nós que aqui estamos, e nós começamos a ser acalmados. Porém, Deus diz: não ameis o mundo e o que no mundo há. Você está entendendo? Porque se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, o mundo pode estar sendo atribulado, assolado. Mas se o nosso amor está em Deus, o Espírito Santo vai nos acalmar, amém? Assim como ele fez nesse momento que os discípulos tiveram um momento que não teve o controle. Aqui é o próprio Jesus acalmando a tempestade, amém? Então Marcos no Mateus 8, no versículo 23, vamos ler um pouco? Porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai a cada dia nos tratar de uma maneira reveladora através da mensagem que é dele. Diz o seguinte, o título na minha Bíblia aqui diz o seguinte: como devemos seguir a Jesus? Você está vendo? Seguir a Jesus é através dos ensinamentos do próprio Jesus. Porque se você seguir uma pessoa do mundo, você vai ter o comportamento de uma pessoa mudando. Porém, se você quer seguir a Jesus, você precisa adentrar uma casa de oração cristocêntrica, onde a sua fé não é mercadoria, mas aonde o próprio Espírito Santo começa a direcionar você à vontade de Deus. Então ele te vem dizer para nós, 23, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você está vendo? Esse vento, meu irmão, minha irmã, que você está passando, Jesus, como homem aqui, ele estava dormindo. Os discípulos, já até mesmo acostumado com o mar, porém, chegou uma situação que perdeu-se o controle. E quem é que nessas pandemias, ou por uma adversidade, um vento que soprou sobre a saúde, quer seja a saúde emocional, quer seja a saúde psicológica,
quer seja a saúde financeira. Eu não sei, meu irmão, não vamos ficar aqui tentando adivinhar, minha irmã, o que você tem passado. Porém, Deus sabe, e é isso que importa. Porém, aquilo que Deus tem feito para acalmar a minha e a sua vida está na pessoa do Senhor Jesus. Porque da mesma maneira que o Senhor Jesus nesse momento estava dormindo, porém dentro de mim e de você, deste barquinho da nossa vida, quem é que está presente? Porque uma coisa eu digo para você: se dentro de nós estiver a pessoa do Senhor Jesus através do Espírito Santo, é só você clamar. É só você pedir em nome do Senhor Jesus para cessar essa tempestade, para cessar isso que tem tirado o seu sono, para cessar isso que tem roubado a tua paz, porque Jesus diz: em mim vocês têm paz. E é por isso que nós dizemos aqui constantemente: entregue a sua vida a Jesus. Permita o Senhor Jesus, através da palavra cristocêntrica, adentrar dentro do seu coração, dentro do meu coração. Porque dentro de nós sofremos muitos ataques. Na nossa mente é bombardeada constantemente das setas malignas, onde muitos têm perdido a paz. Por quê? Não está alimentando o Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto nós estamos vivendo, meu irmão, se você aceitou Jesus, Ele está dentro de você. Então peça para a ação dEle acalmar a sua mente, o seu subconsciente, aquilo que tem roubado a sua paz. Porque a paz que Jesus dá, o mundo não tem. Você entendeu? Por isso que nós temos que dizer: saia do mundo, venha para Jesus. Então ele disse, na pessoa do Senhor Jesus como homem, ele está dormindo. Ele está dormindo. E os discípulos, estando ali, não conseguem suportar aquela dificuldade. Porém, na pessoa do Senhor Jesus como Deus, como Criador, Ele dá uma ordem, meu irmão, porque Deus é assim. Como Deus, Ele falou: aquieta-te, vento. Porque quem é que fez o céu, a terra? Glória a Deus. Quem é que nos fez? Quem é que conhece nós? Você acha que o médico, por mais que Deus dá intelecto para ele vai nos conhecer? Você acha que o médico tem a condição? O médico, meu irmão, ele é limitado. Eles são bênçãos sim nas mãos de Deus. Porém, quem é que fez o médico? Quem é que capacitou ele para estudar a mente humana? Quem é que capacitou ele para ter o interesse de estudar o corpo humano, se não foi Deus? Então quem é que dá o desejo para nós buscar a palavra de Deus? Também é Deus. Porém, aquele que busca fazer a vontade de Deus, ele tem o Criador a seu favor. Ele tem o Criador no momento da tempestade. O Criador se levanta como Deus e fala: aquieta-te, vento. E o vento tem que se calar. Você viu em Salmos? Quem é que tem o controle de tudo? Ah, mas é tanta morte de inocente, é tanto inocente sendo devastado que nem barata, e parece que Deus não está fazendo nada. Mas será que estão clamando a Deus? Será que estão pedindo para Deus intervir? Será que Deus está no barco do coração dessa pessoa que está perdendo toda a sua família para o crime? Que está perdendo toda a sua família para o homicídio? Que está perdendo toda a sua família para os vícios? Que está perdendo o casamento? Mas será que essas pessoas estão clamando ao Deus como Criador? Ou está clamando a Deus como ídolo? Deuses que não têm poder de fazer nada? Porque aquele que clama a Jesus como Deus, como Criador do céu, da terra, tudo subsiste em Deus. Até o vento só subsiste porque Deus deu ordem. Então o vento tem que obedecer à voz do Criador. Mas o homem, que muitas vezes é feito à imagem e semelhança de Deus, ele quer ser melhor do que Deus. E quando ele quer ser melhor do que Deus, Deus já não está mais com ele. Quando ele acha que ele tem força financeira, ou força do braço, ou seu intelecto,
aí ele perdeu a presença de Deus. Quando o ser humano começa a se achar poderoso, ele não precisa mais de Deus. E o Criador respeita nossas decisões, Ele respeita nossas escolhas. Ele veio para salvar. Mas se a pessoa não querer ser salva, Ele não pode forçar. Você imagina, você que tem filho, eu tenho 2 filhas, quando elas têm uma atitude sem interesse, meu irmão, a gente fica feliz. Mas quando um filho quer algo do pai, mas com interesse, nós que somos pais não somos tolos. A gente sabe que aquela atitude está querendo negociar com aquilo que a gente pode fazer. A gente até faz, mas às vezes a gente fala, não é bem isso que eu queria. Mesma coisa é Deus. Imagine nós que é pecador, tem esse pensamento. Quando nós nos prostramos para Deus com interesse naquilo que Ele pode dar, Ele também se entristece. E muitas vezes Ele faz. Por quê? Porque Deus é bom. Mas a alegria de abençoar um filho, ou a alegria de Deus nos abençoar, é quando nós nos rendemos a Ele, porque Ele é o Criador. Ele fazendo ou não, nós vamos continuar adorando a Ele. Para adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, assim como estavam esses discípulos no barco, eles sabiam que, estando com Jesus no barco, mesmo com pouca fé, eles clamou e Deus ouviu. Você está vendo? Tem gente que diz que tem muita fé, mas não consegue mover o céu. Tem gente que demonstra uma fé neste mundo e está sendo destruída pelo mundo, porque só confia no mundo, só confia no sistema mundano, e esse sistema mundano está destruindo a raça humana de uma maneira pela qual o ser humano já se encontra embriagado, se embriagando na rede social, se alimentando daquilo que não é a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é fotinha para cá, mensagem pornográfica acolá, e vai se embriagando, e vai vendo, e a mente dele vai sendo embriagada. Aí Jesus está dizendo, eu permiti o avanço da ciência, da tecnologia, mas é para vocês me ver mais rápido. Mas vocês querem ver os seus ídolos, os seus deuses. Vocês estão parando na criatura. Vocês estão amando a criatura e não estão amando o Criador. Porém, o que a criatura tem para dar para vocês? O que uma criatura mortal, como eu e você, pecador, tem para dar para outro? Por que você acha que nós viemos aqui e glorificamos a Deus e chamamos a atenção? Meu Deus, olha para nós. Meu Deus, socorre a nossa vizinhança. Meu Deus, visita os enfermos. Meu Deus, visita. Meu Deus, faz aqui. Meu Deus, faz acolá. Meu Deus, é o Senhor que tem que fazer, porque nós não fazemos nada. Nós temos só um pouquinho de fé para clamar o teu nome. A nossa fé é pouquinha, meu Deus, mas se o Senhor estiver nesse barco, o milagre acontece. A minha fé é somente para acreditar no Senhor, porque o Senhor me deu a fé. Porque se o Senhor não tivesse me dado a fé, eu também não acreditaria no Senhor. Porque a fé não provém de nós. Então até acreditar em Deus é pela vontade dele. Então o que é que nós temos, meu irmão, minha irmã, para dar para Deus? Nada, a não ser que Ele nos dê primeiro e comece a trabalhar dentro de nós e comece a fazer de nós pessoas que vão andando em um caminho que agrade a Ele. Mas uma pessoa que ela consegue entender que essa pouca fé é que Deus quer usar. E sabe por que Deus dá só um pouquinho? Para nós não se gloriar em nós mesmos. Porque Deus sabe do coração do homem, irmão. Deus sabe que o homem muito facilmente ele se corrompe. Deus sabe que o homem, enquanto anda nessa terra, ele sabe que o inimigo das nossas almas está ao derredor.
E esse inimigo, ele não é de brincadeira. Ele estava servindo a Deus. Você está entendendo? Ele não é como muitos dizem por aí, não. Cuidado. O inimigo das nossas almas, ele não brinca. Deus é poderoso, sim. Aleluia. O que Deus usou para vencer o inimigo não é algumas artimanhas que a gente vê por aí, não. Ele usou a palavra de Deus. O próprio Deus na terra, na pessoa do Senhor Jesus, ele não ficou brincando com o inimigo. E tanto é que o inimigo usava a palavra de Deus também. Mas Jesus sempre ficou firme na palavra. Aleluia, Deus. Quer ter a tempestade acalmada? Quer ter os espíritos, os demônios fugindo de você e de mim? Fique com a palavra de Deus. Aleluia, Deus. O inimigo, ele é sagaz. Porém, o dono das nossas almas, ele tem uma luz tão poderosa, porque o príncipe das trevas não consegue suportar. Então, o príncipe das trevas precisa olhar para mim e para você, ver o sangue de Jesus e ver o brilhar do Espírito Santo. E como é que o brilhar do Espírito Santo vai entrar nesse corpo mortal? Nesse corpo pecador? Só pela graça e misericórdia de Deus. O que você tem buscado nessa terra enquanto você anda? Tem buscado a presença de Deus? Ou está mergulhado nas trevas? O que faz você não suportar em ouvir a palavra de Deus? O que tem impedido você não estar congregando em uma casa cristocêntrica? As trevas que estão em você. Mas por que Deus disse: ide ao mundo e pregar o evangelho? Porque Deus sabe dessa condição humana. Mas Ele usa a palavra do evangelho, que é luz, para nos atrair à presença de Deus. Então, enquanto estiver o Espírito Santo pela terra, ele vai estar construindo tendas, templos de oração para um povo louco, chamado pelo nome de Jesus, que está aprendendo a servir a Jesus. Ser somente um instrumento, meu irmão. Essa casa de oração é somente um instrumento para nós treinarmos aquilo, se Deus assim nos conceder até o fim, Glória a Deus. os céus. Aleluia. Porque enquanto estamos aqui corremos risco. Porém, é melhor correr o risco estando prostrado aos pés da cruz Glória a Deus. do que estar prostrado ao mundo. É Deus. Então, os discípulos, eles viram as maravilhas através da pessoa do Senhor Jesus. Deus. E o Senhor Jesus, Ele, estando no nosso barco, assim como a irmã falou aqui do testemunho dela, ela colocava a mão e começou a clamar a Deus. Ela colocava a mão e continuou clamando a Deus. Por quê? Deus deu para ela também esse poder. Glória a Deus. O poder que está nela é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aonde ela começa a colocar a mão, o Espírito Santo vai abençoando. Aleluia, Deus. E ela não se reteve, não parou por aí, ela também clamou pelo sacerdote dela: marido, olha eu aqui, eu preciso de mais ajuda. Aí o marido vai e acalma também a tempestade sobre a vida dela, porque ele foi sendo também um instrumento. E por que muitos casais estão sendo destruídos no momento da tormenta, da tempestade? A mulher vai para o sacerdote não está posicionado na vontade de Deus, e a tribulação continua aumentando, destruindo aquele lar, destruindo aquela família, porque ambos não estão na presença de Deus. Mas não quer dizer que a irmã não passou momentos de temor, assim como ela disse. Claro que sim, mas ela clamou a um Deus vivo. Aleluia.
A diferença, meu irmão, minha irmã, não é que o crente não vai morrer, não é que o crente vai viver eternamente nessa terra, não, de jeito nenhum. Para ver Deus tem que morrer, meu irmão. Mas nem por isso a gente vai ficar pulando debaixo de um carro, sacrificando a vida nos vícios, sacrificando a vida na vida promíscua. Não! A gente vai sacrificando a vida para fazer a vontade de Deus. E Deus vai dando graça, vai dando misericórdia. E nós não somos melhor do que ninguém, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Nós somos os piores, porque nós precisamos de um Redentor. Aquele que se acha melhor não precisa de Jesus. Aquele que tem o prazer nos deuses, eles não precisam de Jesus. Porém os piores, os que sabem que o dono do mundo não é Satanás. Ele pode até estar governando, mas o dono do mundo é Deus. Aleluia. A terra e toda a plenitude pertence a Deus. Porém eu e você pertencem a Deus. Agora você quer adorar a Deus ou quer adorar esse mundo? Você quer fazer a vontade de Deus ou quer fazer a vontade do mundo? O que o mundo tem para oferecer para nós? Tribulação, tormenta, tempestade, pai matando filho, filho matando pai, prostituição dentro de casa, até pai com filha, filha com pai, aquela bagunça toda. Porém aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles falam: eu não posso fazer isso. Glória a Deus. Porque o meu templo aqui, essa casa aqui, ó, é templo do Espírito Santo. E se essa casa aqui é templo do Espírito Santo, eu não posso cuidar ela com os costumes do mundo. O mundo vai cada dia pior, e a turma posta em rede social, e essas pessoas ganham uma enxurrada de seguidores. Por quê? Porque a vontade deles estão lá, naqueles deuses do mundo. Porém, eu já até ouvi: ah, mas virar crente, eu deixo de viver. É verdade. Você vai deixar de viver uma vida que não agrada a Deus para ter uma vida que agrada a Deus. É verdade. Falei pro amado, é verdade. Porém, a paz que eu tenho não é desse mundo. A paz que eu busco é de cima. Porque Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Glória a Deus. Mas muitos têm buscado só o reino dessa terra. E essa terra tem tempo limitado. E os discípulos, quando viu o Senhor Jesus operando, e mesmo assim você vê que Jesus deu um puxãozinho de orelha neles, né? Porque assim, meu irmão, às vezes a mensagem pode ser um pouco dura, mas não é para te destruir, é para te posicionar e me posicionar na vontade de Deus. Porque um pai que verdadeiramente ama, ele disciplina. Um pai que ama os filhos, não dá limites, não dá regras para ele descamba fazendo aquilo que entristece ao pai, e depois o pai sofre. Eu estive na praça, pela misericórdia e a graça de Deus, e um abençoado falou assim para mim: irmão, eu enterrei meu filho. Falei: misericórdia, meu irmão, que o Espírito Santo possa consolar a sua dor. Porque quem somos nós para consolar um ao outro? Tem dores, tem percas, meu irmão, minha irmã, que é só o Espírito Santo. Porque é Ele que intercede por nós, é Ele que visita o nosso interior, e só Ele é capaz de fazer a obra que agrada a Deus. Tem momentos em nossas vidas que nós não temos nem o que falar para os irmãos, mas nós temos que clamar. Então ali nós nos abraçamos, nós oramos diante daquela praça, clamando ao nome de Deus. E ele disse: eu estou melhor, meu irmão. Mas ele está melhor por causa da presença do Espírito Santo. Mas porque Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. Então esse irmão ouviu uma mensagem na praça, onde ele falou: eu preciso ter calmaria nessa tribulação, eu preciso de um consolo do céu, eu não estou suportando a dor da perca do meu filho. Porém eu sei que se Deus agir através
através da vida deste homem, eu vou receber bênçãos do céu. E ele saiu melhor daquele ambiente com lágrimas nos olhos, sim. Porém ele disse, eu estou mais leve. Aleluia. Porque o fardo maior, Jesus já carregou. Glória a Deus. Finalizando a mensagem, Aleluia. tem muito mais, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos finalizar aqui. Deus, meu Pai, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30. Mas vós sois dele. Você está vendo, meu irmão, minha irmã? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, no 31, como está escrito, aquele que se gloria, assim como, ó, pastor, é bênção, né? O senhor falou aqui, olha só, e a mensagem, louvado seja Deus nessa casa de oração. Vou repetir, no 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Você está vendo? Muitos se gloriam no mundo. Estou conquistando o mundo. Estou ficando milionário. E não estou em problema não, meu irmão, ser rico. O problema é onde é que está o amor. Se o amor estiver em Deus, não tem problema nenhum. Porém, mas muitos se gloriam na riqueza, na força do braço, nas viagens. E tudo isso não tem problema. Mas aquele que se gloria em conhecer o Senhor. Aleluia, aleluia. Essas coisas também são boas. Mas se alegre mesmo em estar conhecendo ao Deus vivo, ao Deus feito por Deus, Jesus, a sabedoria. A sabedoria que está disponível para nós, meu irmão, minha irmã, é Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Deus. Então, enquanto eu e você estivermos por este mundo, glorie-se em conhecer esse Deus maravilhoso. Deus, aleluia. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, Glória a Deus. a tua mensagem foi enviada, Pai, nós sabemos que ela não volta vazia. Aleluia, Deus. Eu desejo, Pai, que não só nós que aqui estamos, mas as pessoas que estão ouvindo à distância, meu Pai, comece a ter o desejo de se gloriar em conhecer a Ti. Pai, aqui é só um lugar pela qual o Senhor está instituindo, meu Pai, para nós aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Então, Pai querido, Deus Santo Todo-Poderoso, continue conosco, nos fortalecendo, nos abençoando com a Tua presença, meu Pai. E também vai visitando, Pai, todos os lares dessa região, aonde a palavra de Deus chegou, meu Pai. Porém, a voz do mensageiro, ela vai em poucos espaços, mas a presença do Espírito Santo não tem limite. Então, aonde a voz do mensageiro não chegou, nós temos certeza que a Tua voz chega, papai. Então, manifesta conforme a Tua vontade em nossos corações e nos corações dessa região e até onde o Senhor quiser, meu Pai, porque o Senhor disse que até os confins da terra. Então, seja feito conforme a Tua vontade. Amém. Graças a Deus. E eu agradeço a essa rica oportunidade em nome de Jesus.